Bom, então agora, vamos lá. O que ele pediu aí para nós? Ele colocou aí, né, tem 2 planos cartesianos e ele pede assim, ó, vamos lendo de novo aí atividade 5 na página 11. Observe os números complexos A mais B e I, representados no plano de Argand-Gauss, e determine para cada um deles a medida do ângulo θ e do segmento que une o ponto AB à origem do sistema, certo? Então, deixa eu colocar aqui na lousa o primeiro desenho para a gente poder resolver. É isso que tá aí? Ah, não, né? Ele colocou a setinha também, não é isso? Tá. O que ele quer que a gente descubra? A medida do ângulo θ e a medida do segmento que une o ponto AB. Gente, o segmento que une o ponto AB é esse segmento aqui, ó. Porque aqui, ó, é o ponto A e aqui é o ponto B. Aqui, olha, é o ponto P, que representa o número complexo 1 mais I, que é 1I, né? Então, a gente pode escrever só Izinho. Então, eu tenho que descobrir aqui, olha, quanto vale θ e quanto vale ρ, que é essa distância aqui. Tudo bem? Bom, se eu olhar para esse θ aqui, meninos, quanto vale essa distância aqui? Tá, sim, mas quanto vale aqui agora em número? A gente tem esse valor. 1. E essa distância aqui, quanto vale? 1 também. 1 também. Olha, se nós olharmos para o ângulo θ, isso aqui é um triângulo retângulo. Ó, isso aqui é cateto oposto e isso aqui é cateto adjacente. Concorda comigo? Então, ó, tangente de θ é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ é igual a 1 sobre 1. Tangente de θ é igual a 1. Qual é o ângulo que tem tangente valendo 1? 45 graus. Então, o θ vale 45 graus. Ou π sobre 4 radianos, que é a mesma coisa. Tudo bem? O que faltou a gente calcular aí? O segmento que a gente vai sair por Pitágoras. Então, ó, ρ ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, olha. Então, ρ ao quadrado é igual a 1 mais 1. Ρ é igual raiz quadrada de 2. Pronto. Eu não vou colocar mais ou menos aqui, meninos, porque como a gente está falando em medida,
não existe medida de números negativos. Então, não precisa da gente colocar o mais ou menos aqui, tá bom? Engraçado que agora o ângulo testa, ele é pra fora, né? Não é aqui dentro. É porque agora ele vai para o segundo quadrante. Mas aí tem que achar um cômodo aí, né? Da mesma maneira a gente vai fazer. Quer ver? Deve subtrair. Vamos que vai subir ali. Vai ser, vamos falar, aí 180 metros esse ângulo, aí descobre o outro ladinho. Mas até entender qual ângulo que era, Olha lá, vamos escrever o número imaginário primeiro? Como que ele fica? menos 3 mais 3i. Isso. Bom, Não passa disso. vamos pensar assim, meninos, ó. Aqui eu acho que... Aqui, ó. Vamos calcular olhando para o lado de cá? Esse pedacinho aqui? Aqui é teta. Vamos chamar aqui de alfa? Então tá bom. Ó, aqui vale menos 3, aqui vale 3. 3. Aqui errou. Vamos calcular a distância primeiro. Vamos calcular o valor do rho ali. Rho ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Rho ao quadrado é igual 9 mais 9, né? Porque base negativa ao quadrado fica positivo. Rho é igual a raiz de 18. 18 é 2 vezes 9, raiz de 9 é 3. Então, rho é igual a 3 raiz de 2, tudo bem? Então, já calculamos. Agora, falta a gente calcular o valor do teta. Vamos calcular o valor do alfa primeiro? Porque o teta, quem que ele é? Ele é suplementar do teta, ó. O teta é suplementar de alfa. Se eu somar os dois, tem que dar 180. Então, se eu descobrir o valor desse, eu já vou saber o valor desse aqui. Concordam? Eu não posso esquecer também que, né? Se a minha tangente, por um acaso, der negativo, e ela pode dar, porque, olha, um aqui é positivo e o outro é negativo, porque eu estou no segundo quadrante, né? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante. Vamos pensar então aqui no alfa, ó. Tangente de alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, menos 3. Mais 3 sobre menos 3, isso aqui é menos 1. Se nós pegássemos lá no comecinho do ano, lembra que eu passei um círculo trigonométrico bem grande para vocês? Coloquei todos os valores de seno, cosseno, fiz aquela revisão do ano passado? Então, se nós olhássemos lá
e procurássemos quem é que tem tangente valendo menos 1, nós íamos encontrar quem? Seno de 270. É 45, não é? Vai ser 45. Vai ser. Mas olha só. Quem tem tangente valendo 1 é 45. Ó, pensa bem aqui, ó. 45 tá aqui, certo? Então aqui tá 45, vale 1. Quando você pega o 45 e você joga ele pra cá, ó, por que que ele vale menos 1? Porque ele tá no segundo quadrante, certo? Então, ó, daqui até aqui nós temos quantos graus? 90. Com mais os 45 que abriu aqui, 135 graus. 135. Ou se você pegar 180 e tirar 45 daqui, 135. Certo? Então, θ aqui é igual a 135 graus. Ô, professora, eu estava usando o seno e cosseno para descobrir o ângulo θ, só que só com a tangente é bem mais fácil. É muito mais fácil. No caderno do professor, ele também fez isso. Só que aí, o que ele fez, gente? Ele usou seno, cosseno e depois a tangente. Pra que isso? Dividiu seno pelo cosseno. Pois é, gente, porque assim, ó, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí, o que é a tangente? Seno sobre cosseno, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você já tem os catetos, vai direto para a tangente, não precisa usar o seno e cosseno. O caderno do professor também fez assim, quer dizer, faz 3 trabalhos, sendo que você pode fazer uma coisa só direto, é muito mais rápido. Né? Não tem necessidade de fazer esse tantão de conta. Tudo bem? Ficou claro aí? Ficou. Na imagem acima, foi evidenciada a distância de P até a origem O, representada pela letra grega Rho. Esse segmento Rho representa o módulo do número complexo A mais BI e pode ser encontrado usando o teorema de Pitágoras, em que A e B representam os catetos do triângulo e o Rho a hipotenusa. O ângulo formado entre o eixo real e o segmento Rho, aqui representado pela letra grega θ, é o argumento do número complexo A mais BI. Determinado o triângulo retângulo AOP, podemos fazer uso das razões trigonométricas estudadas nos anos anteriores. Mais especificamente, seno θ, cosseno θ e tangente de θ, possibilitando a representação trigonométrica ou polar do complexo A mais BI. Nós temos que, aqui, gente, é a forma trigonométrica, tá? Olha lá, Rho que multiplica cosseno de θ mais e seno de θ.